Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no trabalho, tirei um tempinho, né, para falar com vocês. E assim, eu queria pedir para vocês, né, compartilhar esse vídeo, deixar seu like e não esqueça de ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um novo vídeo. Pessoal, a gente sabe que essa questão da Natália e do Bruno tá uma coisa bem chata, na verdade, porque a gente sabe que, querendo ou não, a imagem deles estão sendo usadas, né? O Marcos, ele parece que ele perdeu um pouquinho a noção das coisas e ele falou uma coisa em relação ao celular da Natália, que ele foi resgatar os documentos e o celular e que a Natália precisa devolver um dinheiro para ele, né? Porque ele é um investidor. Aí eu paro para pensar, gente, ali não é um instituto social que ele fala, uma casa de apoio, sei lá, o que for. Não tem que envolver esse tipo de situação. Ah, isso aqui é um investimento. E quando a Natália saiu, porque o pessoal pediu para a Natália sair, ele ficou o tempo todo fazendo chantagem emocional. Ai, é por causa da criança. Ai, por conta disso, ele mata Deus e o mundo para poder justificar, para poder trazer a Natália novamente. Então ele começa, mas porque fulano morreu e eu tô com a minha consciência tranquila. Mas sabe aí fulano de tal, Natália, qual? Um lá da rua lá de trás. E ela tipo, é verdade, então, aconteceu isso, mas minha consciência tá tranquila, sabe? Eu já fui na lista procurar. Então o Marcos, ele é uma pessoa muito inteligente, pessoal. Muito, muito inteligente. Tem gente aí falando, mas coitado do Marcos passando tudo isso com a Natália. Ele tá passando tudo isso com a Natália porque isso tá rendendo muito pra ele. Entendeu? Isso são coisas que rendem muito. Ele quer a Natália no projeto, porque depois que a Natália ganhar esse bebê, ele vai continuar com a Natália lá. Porque ele não larga o osso. Vocês não lembram da Karina? Vocês não lembram da Larissa? A Larissa vai lá, a Larissa 1, tá? A Larissa vai lá, ele mal, tipo, fala com a Larissa. Por quê? Não dá mais aquela audiência que a Natália dá. E ele fala isso, só que, por mais que todo mundo fala, mas ele fala que o projeto é midiático. Gente, mas para tudo existe um limite, sabe? Ali não tem limite algum, sabe? A gente vê assim, recebendo aquele monte de coisa, todos os dias ele recebe alimentos ali para aquela casa, graças a Deus. Porém, se precisar comprar uma pilha, ele não compra, ele faz um Pix. Todo o dinheiro que entra das mídias, de tudo, ele não consegue tirar dinheiro do bolso. Então, assim, eu vendo a live da Natália, sabe, em questão ao policial, em questão a tudo que acontece ali, é uma exposição tão exagerada com o ser humano que você fica pensando, meu Deus, será que o ser humano merece? Porque assim, ó, o adicto, ele é mentiroso, ele é manipulador, né? E assim, e ele se sabota. Porque ele fala, bom, eu não vou usar mais, eu não quero mais, eu tô decidido. Na primeira oportunidade, bum, usa. Por quê? Porque a droga se torna a prioridade da vida deles. Eles não são mais a prioridade, os filhos não são mais a prioridade é a droga. Aí o Marcos, ele quer resgatar essas pessoas, aí a pessoa tem a recaída, vai embora. Ele traz a pessoa de volta, ele usa a mesma estratégia com aquela pessoa. No que a pessoa vai melhorar, gente? Tem que mudar a estratégia. Bom, peraí. Ela já é a terceira, quarta recaída com ela, isso não funciona. Não adianta, a gente vai dar murro em ponta de faca. Então, assim, é difícil, sabe, gente? Eu tô rindo, mas é de desespero mesmo. É difícil você ver aquelas pessoas entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando. Aí as pessoas, Adriana, você não vai comentar sobre isso e isso? Gente, não dá vontade de comentar, dá um desânimo, porque a gente não vê resultado nenhum. A gente só vê grana rolando, grana rolando, grana rolando. E não dá vontade de comentar. Vou comentar o quê? Sabe? Vou comentar o quê? Não tenho o que comentar.
porque só ali na casa não tem mais ninguém, não tem outro assunto a não ser Natália e Bruno. São as pessoas que dão audiência. Ah, Natália quer fugir, Natália caiu, Bruno fez isso, Bruno fez aquilo, um monte de chamadas que você pensa, não, realmente aconteceu alguma coisa. Quando você vê, é tudo brincadeira. E o cara, eu entendo sobre a dependência química, gente. A dependência química, o tratamento é individual. Cada organismo atende de um jeito. Não adianta você dizer, ah, mas eu tenho experiência porque eu já fui um. A gente sabe que a dependência ela vem o uso, o abuso, aí sim se instala a dependência química. E aí, em qual grau você estava? Então é independente a dependência química. Aí o que que acontece? O Marcos vem dizer que com ele aconteceu assim, assim, assado. Gente, não tem isso. Não tem isso. Cada um se recupera de um jeito, cada um tem uma forma de se recuperar. E assim, a gente tem que torcer muito por essas pessoas. A Natália, ela já tá doente, gente. Depois que a pessoa tá doente, não adianta ficar com esse negócio de, não sei o que fazer. É só clínica, internação compulsória, porque assim a pessoa não pode sair. Não adianta querer voluntariamente, igual o Belo. O Belo, na situação dele, eu tô feliz, o Belo aceitou ir pro CRDQ. Logicamente que ele vai aceitar ir pro CRDQ. Mas na hora que vir a fissura, ele vai correr atrás da droga, porque ele não vive pra droga. Então ele vai correr atrás da droga. E aí a mãe dele, mas não tem clínica compulsória aqui em Manaus. Gente, manda para São Paulo, já vai direto para a clínica, sabe? Já vai direto para a clínica. Tem que fazer alguma coisa, não adianta ficar, eu sei que Deus escuta minha oração. Não adianta. Eu sei que Deus está comigo, Deus está com todos nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que lutar, a gente tem que olhar para trás e dizer, meu Deus do céu, aquilo ali passou, a gente agora é bola para frente. E isso é tudo na vida da gente, no relacionamento, em tudo, sabe? A gente tem que tentar melhorar. Não é fácil a minha vida, não é fácil a vida de vocês. Todos nós estamos passando por problemas. Eu estou passando por problemas. É difícil para mim vir aqui falar com vocês. A minha vida tá muito difícil. Mas eu tô aqui. A gente tem que tentar procurar alternativas. E é o que eu tô fazendo. Tô procurando alternativas para viver melhor. Logicamente que não se compara à dependência química, gente. A dependência química, ela é uma doença do cérebro. Então não existe transplante de cérebro. Então não tem como tratar, é tipo diabetes. Tem como você manter. Eu tô bem, né? Eu tô controlada com a minha diabetes, mas se eu exagerar, ela sobe. A mesma coisa é a dependência química. E as pessoas que são as codependentes, a família, as pessoas que estão do lado, elas não conseguem entender que elas também estão doentes. Porque na medida que elas entendem que elas estão doentes, aí sim elas vão pedir ajuda. E ela se ajudando, ela vai saber lidar com o adicto. Mas enquanto ela achar que ela sabe lidar com o adicto, ela não sabe lidar com o adicto. Eu não sei. É tudo muito difícil, gente. É tudo muito difícil. Então, infelizmente, né, o Belo fugiu lá do CRDQ. E então, assim, no perfil do Belo, no perfil dele, ele tem que ser involuntário ou compulsório. No perfil. Por isso que eu falo, a mãe, ela tem que saber lidar com o adicto. Porque ela vai fazer, não, meu filho, é o caso do meu filho essa situação. Se não for assim, com meu filho não adianta. Mas não, a pessoa não vai buscar informação e fica ali dando ouvido para o que um fala, outro fala. Alguns agora, como a tia Sol voltou, começou a pesquisar um pouco, aí um pouquinho de codependência, melhorou, porque antes ela ficava passando a mão na cabeça do cara 24 horas por dia. Tudo pode me ligar que eu resolvo, que eu sou a boa, porque é isso e aquilo. Aí a Sara fala nada a ver, entendeu? A Sara vem para falar alguma coisa, fica lá gaguejando, fala 20 minutos só para encher linguiça e acabou. Aí a gente volta no lado da Natália, a situação da Natália, sabe? O Marcos, ele só está preocupado com a audiência, gente, desculpa falar, mas ele está preocupado com a audiência, ele tá preocupado com o retorno que a Natália dá.
E a Natália estando ali no projeto, ela vai trazer retorno. É muito, assim, desagradável a gente falar isso, porque ele fala, eu não sei o que as pessoas têm contra esse projeto, ninguém tem nada contra o projeto. A gente tem contra as atitudes dele, por quê? O projeto tem tudo para melhorar. Ele deveria, a pessoa recaiu. O problema não é você trazer a pessoa de volta. O problema é você fazer a mesma coisa com a pessoa. É você tratar a pessoa como se ela fosse a primeira vez que ela foi lá e você está avaliando ela. Ele não está mais avaliando a Natália. Com a Natália é assim, assim e acabou. Mas a Natália chegou lá, é celular, a mesma coisa com as outras. Então esses projetos, eles começam a fazer com que a pessoa fica voltando atrás do rabo, sabe? Fica aquele círculo e ninguém resolve nada. Ninguém resolve nada, sabe? As pessoas saem e recaem, saem e recaem. Aí ele fala, eu não sei quantas pessoas se recuperou. Eu não sei quantas pessoas se recuperou. Entendeu? Eu estou procurando até hoje qual foram as meninas que se recuperaram de verdade, porque assim, ele é um descobridor de talentos. Aí se ele descobrir uma pessoa, mas a pessoa ficou bem lá nos cativos, ele não conta isso, ele conta como se foi com ele. Entendeu? Então, assim, gente, por isso que eu não ando vindo muito além dos meus problemas, né? Mas também porque as coisas estão muito repetitivas e dá até às vezes preguiça de vir aqui falar com vocês, sempre a mesma coisa. A gente não vê algo novo para você olhar e falar, poxa, que legal, agora aquela moça voltou de novo, aquela ex-namorada do Codajás. Qual é o nome dela, gente? Essa bolinha branca aqui. É a Bia. A Bia voltou de novo pro projeto, porque teve problema, foi traído ou traiu, não sei. Aí tinha uma casa, agora não tem mais casa. Então, assim, tudo aquelas mesmas coisas, aí você vê que os adictos, né, eles são tratados diferentes, quem se destaca mais você não vê a questão da Patrícia. Em falar nisso, é bom lembrar para falar isso, gente. A Patrícia não, a Patrícia fumou. Teve uma outra moça que ele estava liberando também para fumar. Aí a Rosa, porque ficou com vontade lá e acendeu lá o cigarro. Porque eu perdi a confiança em você, porque para mim acabou. Gente, ele precisa entender que ele está lidando com adictos. Ele mesmo fala isso. Ele não está lidando com pessoas normais, sem doença nenhuma. Ele está lidando com adicto. A Rosa não tinha que ter responsabilidade nenhuma por ninguém, porque ela, na verdade, ela não tem nem por ela. Então ele não deveria nem estar culpando a Rosa de nada. Ele deveria ter falado, eu fui errado. E ainda bem que foi só um cigarro. Já pensou se tivesse sido outra coisa? Então, assim, sabe, ele é uma pessoa muito contraditória. Às vezes a gente até ri com as atitudes dele, né? Tudo do Marcos é namoro. Aí ele começa. Bruno, eu vou arrumar uma namorada pra você, Bruno. Natália, quando você ganhar bebê, eu arrumo um homem pra você. Ai, gente, que feio. Dá a impressão ali que todo mundo tem que namorar, todo mundo tem que estar em relação com alguém. Mas, enfim, eu não ia falar pra vocês, porque eu já tô desanimada, juro pra vocês. Mas eu ainda continuo com a rifa lá parada, ninguém comprou, ninguém tá comprando a minha rifa. É até vergonhoso falar isso, ninguém tá comprando. Mas quem quiser comprar ainda, o DDD é 81, tá? O número é 999-01-7006. O DDD 81, o número 999-01-7006. Quem puder lá colaborar, me ajudar, eu vou ficar feliz. Tá bom, pessoal? Feliz ano novo para todos vocês. Ai, meu Deus. Uma coisa que eu queria falar. E acabar esquecendo que era principal, que eu deveria ter falado no início. E não falei. Gente, eu fiquei muito triste pela morte do Catunda. Você acredita que, assim, me deu sabe, no dia, assim, eu fiquei, tipo, assim, triste pela situação, né? Pela situação, da forma com que ele morreu. E começaram a mandar foto do cara pra mim no meu WhatsApp. E eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu.
E a única coisa que eu tenho a dizer mesmo que Deus, ele conforte o coração da família do Catunda, né? Dos filhos, da mulher, da mãe principalmente, que não é fácil uma mãe enterrar um filho. Conforte o coração deles, né? E que eles sigam em frente. A gente sabe, todos nós, né, quando perdemos alguém que amamos, a gente vai seguir em frente, mas não é fácil. É tudo muito dolorido, é tudo muito triste, independente se a pessoa, o que a pessoa fez na vida, né? Essa pessoa tem mãe, mas o Catunda sempre deu palestra, sempre fez algumas coisas no projeto bacana, nos projetos, né? E inclusive em São Paulo também eu vi uma vez uma entrevista dele, uma palestra dele sobre dependência química. E assim, a gente só tem que pedir para Deus confortar os familiares, né? E só isso, e para eles se sentirem abraçados. Pessoal, um beijão para todos vocês. Volto logo mais com mais algumas informações que vão surgindo, assim. Aí eu vou dando tipo eu vou acumulando, né? Falar, vamos ver se vai aparecer outra informação para mim passar para vocês. Um feliz 2023. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que todos os problemas, a gente sabe que nesse mundo, né, gente, a gente não vai conseguir viver 100% em paz, porque se a gente viver 100% em paz, a Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos, os dias serão difíceis de manejar, né? Será muito difícil, e a gente já vive esse dia. A gente sabe que está próximo do fim para tudo na vida, porque ninguém aguenta mais tanta maldade, falta de amor, falta de tudo na vida. Então, assim, o que eu desejo para vocês é que vocês tenham força para conseguir lutar e que eu também tenha força, né? E com oração e pedindo força para Deus em primeiro lugar, para Ele deixar a gente sempre em pé, para a gente conseguir continuar no foco. Um beijão para todos e feliz 2023.